Família, e se fosse você no lugar do Rogério aqui na questão da Unicamp, número 43? Esse cara que trabalhava muito bem e recebeu 2 propostas de aumento do seu chefe. Coloque nos comentários qual vocês acham que vai ser melhor antes de eu terminar de resolver a questão. A primeira proposta é a seguinte, já vou dar de cara para você um aumento de 50% do seu salário, só que depois você não vai ter nenhum reajuste nos próximos 3 anos. Beleza? Já a segunda proposta, eu vou te dar um aumento só de 20%, só que a cada ano aumenta mais 20%. Então, vamos supor que no contexto aqui a gente estava em dezembro de 2024. Então, em janeiro de 2025, você vai ganhar um aumento de 20%. Depois, em janeiro de 2026, um aumento de 20% do seu novo salário de 2025, né, que já foi aumentado 20%. E em janeiro de 2027, mais um aumento de 20%. Não confunda, esses aumentos não dá 60% do salário inicial, porque é um aumento como se fosse de juros compostos. É acumulativo, é 20%, em 2026, por exemplo, é 20% de aumento sobre o seu salário já aumentado com 20%. Beleza? Então tá. O que vocês acham que vai ser melhor? Enfim, e aí a questão quer saber justamente isso. Como o Rogério é um cara interessante, inteligente, ele falou, eu vou escolher a proposta que me dá um montante maior no final desse período de 3 anos, de janeiro de 2025 a dezembro de 2027. E ele quer saber o valor recebido na proposta 1, qual é a porcentagem em relação ao valor da proposta 2? É 3% maior? 1% maior? É menor? E aí? Coloque nos comentários. Vamos lá. Primeiro, 2 dicas para fazer essa questão. Primeira dica, tem dificuldade com porcentagem? Não tenha, né? Melhore seu conhecimento sobre porcentagem, porque cai muito, é um assunto fácil. Mas se você tiver, substitui por um valor. Por exemplo, aqui ele não dá o salário dele, então a gente vai ter que fazer um percentual, né, em relação ao salário S inicial dele. Mas se você tiver dificuldade com isso, troca o salário dele, suponha que é um valor bem bonitinho, bem fácil de você trabalhar. Por exemplo, R$1.000. Então, um aumento de 50% aumenta metade, então o salário dele seria 1.500. Sairia de 1.000 para 1.500, beleza? Mas a gente vai fazer usando a porcentagem normal aqui, porque a gente domina esse assunto. Segunda dica, como ele quer saber o montante ao final de 3 anos, você pode até fazer quantos salários que ele vai receber no final de todos esses 36 meses, né? Porque 3 anos são 36 meses e tal, esse é o salário mensal, só que vai dar um cálculo muito grande. Então é mais viável você fazer o salário anual dele, beleza? Por exemplo, se eu receber um aumento de 50% do meu salário, no final do primeiro ano eu vou ter recebido 50% a mais do que eu recebia anteriormente, entende? Então, no final de um ano, em vez de ele receber uma vez o salário anual dele, ele vai receber 1,5 vezes, né, o S, que é o salário anual dele antigo. Né? E no final do segundo ano, mais 1,5 vezes o salário antigo. E no final do terceiro ano, mais 1,5 vezes o salário antigo. Então, no final desses 3 anos, ele recebeu 4,5 vezes o salário antigo dele. Já na segunda proposta, com aumento de 20% a cada ano, no primeiro ano, aumentou 20%. Então, ele recebeu 1,2 vezes o salário antigo. 0,2 é 20%. No final do segundo ano, ele não recebeu 1,4. Ele recebeu 1,44 vezes o salário antigo. Por quê, professor? Porque é só você pegar esse salário aqui e aumentar 20%, ou seja, multiplicar por 1,2. E dá 1,44 no segundo ano. E no terceiro ano, não é somar 0,2, novamente. É só você multiplicar isso aqui por 1,2 de novo. O que vai totalizar 1,728 vezes o salário antigo. E quando a gente faz essa soma belíssima, dá aproximadamente 4,368 vezes o salário antigo. Então, só com esses cálculos, eu já sei que a proposta 1 é a melhor proposta, porque dá um valor maior que essa. Né? Então, eu já fico entre as letras A e B. Só que, professor, como é que eu vou saber quantos por cento maior esse número em relação a esse? Uma dica muito simples, é só você dividir um pelo outro. Quando você divide 4,5 por isso, o resultado vai dar 1,03. Por quê? Porque é 3% maior. Se desse 1,05, era 5% maior. E, professor, se eu dividisse o menor pelo maior, aí daria 0,97. Significa que isso aqui é 97% disso, do mesmo jeito é 3% maior. Beleza? Então, a resposta é que a proposta 1 era melhor, e porque ela é 3% maior do que o que recebi na proposta 2. Beleza? Até a voz falhou, espero que você tenha entendido. E se acontecer com você na sua empresa, escolha a proposta 1, beleza? É isso, um abraço.